Seja muito bem-vindo ao meu cafofo teológico e apologético. É bom ter você aqui. É muito bom, esse canal é para você. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho se você gosta de aprender teologia e apologética com uma linguagem simples, ok? Bom, vou gravar aqui um vídeo sobre o Arcanjo Miguel. Então, como é que é? Recebi o recebidinho, gente! Caramba, mandaram uma asa, mano! Dá uma olhada! Só que eu acho que vai ficar pequena. Não vai rolar, os caras erraram. Erraram o tamanho. Pede pra trocar. Um canal adventista chamado Fala Sério Pastor gravou um vídeo resposta para todos aqueles que não acreditam que Jesus é Miguel em Judas 1, versículo 9. A pergunta é, e aí, pastor Ale, você acredita? Não. Por isso que eu estou fazendo um vídeo resposta ao canal Fala Sério Pastor. O mais interessante é que ele escreve o seguinte na descrição do vídeo. Na tentativa de negarem este ensino bíblico, eles fazem malabarismo e usam argumentos falaciosos para enganar. Não vem que não tem não, amigão. A pergunta é quem quer enganar a quem? Porque eu vou provar para você que a Bíblia não afirma que Miguel é Jesus, usando um princípio bíblico na pessoa de Jesus, que é autoridade espiritual. E eu tenho um desafio para você do canal Fala Sério Pastor no final do vídeo. Eu não preciso de malabarismo teológico ou uma colcha de retalhos para provar que Miguel não é Jesus em Judas 1,9. Eu só preciso de sinceridade intelectual e teológica. Só isto. E o texto bíblico. Bom, se você que está me assistindo acredita que em Judas 1, versículo 9, Jesus está presente ali na pessoa de Miguel, ou seja, Miguel é Jesus, você não acredita em um Jesus onipotente e você não acredita em um Jesus corajoso. Para você, o teu Jesus tem medo do diabo. Vamos para o texto? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Antes de eu falar sobre autoridade espiritual, eu queria fazer uma pergunta para você do canal Fala Sério Pastor. Por que é que o autor, no mesmo capítulo, cita a pessoa de Jesus, cita o nome de Jesus, e no versículo 9 cita Miguel, Arcanjo Miguel, se para você é a mesma pessoa? Eu acho que dá para entender claramente que Judas não trocou o nome de Jesus por Miguel no versículo 9. Ele estava querendo dizer que ali era o Arcanjo Miguel mesmo e não Jesus. E por que é que eu digo isso? Porque em Judas 1,17, Judas 1,21 e Judas 1,25, quando o autor quer falar sobre Jesus Cristo, ele cita o nome Jesus Cristo. Quer ver? Judas 1, versículo 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ué, por que ele não cita aqui? Preditas pelos apóstolos do Arcanjo Miguel. Versículo 21. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Por que é que aqui ele não diz misericórdia do Arcanjo Miguel para a vida eterna? Versículo 25. Ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória, majestade, domínio, poder, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Por que é que Judas não escreve ao único Deus Salvador nosso, pelo Arcanjo Miguel, nosso Senhor, seja glória e majestade? O pastor Otávio, do canal Cristianismo Inteligente, está recebendo alguns comentários interessantes que partem deste ensino que vocês estão fazendo. Tem gente adorando a Miguel, o Arcanjo Miguel. Vai lá, depois você vai ver lá no canal Cristianismo Inteligente.
Vai lá para você ver os comentários que existem ali por adventistas que abraçaram esta ideia. Bom, então aqui fica claro que Judas, quando cita sobre Jesus, quando quer falar sobre Jesus, cita o seu nome. E quando quer falar sobre o arcanjo Miguel, cita o arcanjo Miguel. Agora eu quero destacar 3 situações, 3 características no próprio versículo 9, que vai demonstrar para você que Miguel não é Jesus. Primeira característica que eu vejo aqui: o teu Jesus não é onipotente. O versículo diz: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Quem disputa alguma coisa com Jesus, meu amigo? Quem é que tem poder para disputar alguma coisa com Jesus? Jesus disputa alguma coisa com o diabo? O diabo tem condições de disputar alguma coisa com Jesus? Quem pode ganhar uma disputa com Jesus? Jesus é onipotente, tem todo o poder, Jesus é Deus. Será que o diabo, olhando para a pessoa de Jesus ali, ou você vai me dizer que quando o diabo olhava para Jesus via Miguel? Aí já é malabarismo teológico. Você acha que o diabo pode disputar alguma coisa com Jesus? Teu Jesus é muito limitado. Segundo ponto, o versículo diz que ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Se Miguel é Jesus ali, Jesus teve medo do diabo? Pergunto para você. Olhando para o versículo, diz assim: Miguel não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele? Substitui a palavra Jesus aí no lugar de Miguel. Jesus não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele? A pergunta para você que acredita que Miguel é Jesus e você que está abraçando essa doutrina, esta ideia que vem da profetisa Ellen White: ah, mas veio antes dela. É claro que veio antes. Eu também vejo um monte de coisa que vem antes, não saio por aí falando como um papagaio de pirata. Eu vou para a palavra de Deus e vejo se está certo ou errado. Eu não saio falando porque é bonitinho, porque Calvino disse, porque Armínio disse, porque não sei quem disse. Você tem a palavra de Deus hoje na tua mão para saber o que é verdade. A pergunta para você que acredita que Miguel é Jesus é: Jesus teve medo do diabo? Porque ser ousado é ter coragem. Não ousou é não teve coragem. Fala sério, pastor. Jesus teve medo do diabo? Alguém que faz parte da Trindade, que é Deus, que é onipotente, que criou todas as coisas, que criou o exército celestial, ficou com medo a ponto de não ousar pronunciar uma palavra de maldição contra o diabo? O que o diabo poderia fazer com ele ali? O que poderia acontecer com Jesus? Que tipo de Jesus que você adora? Um Jesus medroso que não tem coragem de enfrentar o diabo? Eu não tenho esse Jesus. Pelo menos a Bíblia não mostra esse Jesus. E pelo princípio de autoridade, já demonstra que, no versículo 9, a pessoa de Miguel ali é o arcanjo Miguel e não é Jesus. Eu acredito no Jesus que venceu a morte. Eu acredito em um Jesus que tem um atributo incomunicável chamado onipotência. E que o diabo diante dele tem que baixar a cabecinha e ficar quietinho e dobrar o seu joelho. Se o texto dissesse que o diabo não ousou pronunciar uma palavra de maldição, até aí você poderia inventar alguma coisa. Mas ao contrário, você crê nesse Jesus limitado? Eu não creio. Você tem propagado esse Jesus medroso, fraco, que disputa alguma coisa com o diabo. Esse não é o Filho de Deus. Esse não é o Jesus das Escrituras. Agora, vamos para o terceiro ponto, no próprio versículo que destrói totalmente essa ideia. O texto diz: não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. A frase que destrói essa ideia é:
o Senhor te repreenda. O próprio texto mostra que não é Jesus pelo princípio da autoridade espiritual sobre o diabo, sobre as hostes demoníacas. O Senhor te repreenda. Quem é esse Senhor? Vai me dizer que é o Pai. Tá. Aonde é que está escrito que eu tenho que expulsar demônios em nome do Pai? Aonde é que Jesus me ensinou a expulsar demônios? O diabo, seja lá quem for, em nome do Pai. Quem é esse Senhor? Quem é esse Senhor que Jesus invoca para repreender o diabo? Se o nome dele está sobre todo o nome, se ele tem poder e autoridade para expulsar o diabo. O nome de Jesus é sobre todo o nome e todo joelho vai ter que se dobrar diante dele, seja no céu, seja na terra, seja debaixo da terra. Filipenses 2, versículo 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ou seja, o diabo não tinha que disputar alguma coisa ali, se fosse Jesus. Ele tinha que se dobrar. E a Bíblia mostra em outros textos que Jesus não precisou de ninguém para repreender o diabo quando esteve cara a cara com ele. Na tentação, Jesus disse, o Senhor te repreenda, ou ele disse, vai-te, Satanás? Mateus 4, versículos 10 e 11. Aprenda a Bíblia, você que escuta esse tipo de ensinamento, que Miguel é Jesus. Aprenda aí e me responda. O teu Jesus não tem autoridade espiritual? Ele não expulsou o demônio em nome dele? Mateus 4, versículo 10 e 11. Então disse Jesus, vai-te, Satanás. Ele não disse o Senhor te repreenda. Ele disse, vai-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus expulsou Satanás. Não precisou de ninguém. Não invocou o nome de ninguém. Até porque isso está em harmonia com o ensinamento bíblico que ele nos deixou para expulsar os demônios. Marcos 16, versículo 17. E esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Está escrito aqui em nome do Pai? Em nome do Espírito Santo? Não, em meu nome. Você quer ver como os demônios olhavam para Jesus? O que eles pensavam sobre Jesus? Qual era a ideia que eles tinham sobre Jesus? Será que eles tinham a ideia de disputar alguma coisa de Jesus? Ou eles tinham medo de ser destruídos? Lucas capítulo 4, versículo 33 a 36. E estavam na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Reconheceu Jesus. Vamos lá, continuando. Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Ou seja, os demônios sabiam que ele tinha um poder para destruir, para acabar com eles. E reconheceu que ele era o Santo de Deus. Continuando. E Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo, que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade? Hoje eu me espanto com alguém que diz que Jesus não tem autoridade para expulsar o demônio, e que precisa chamar outra pessoa para repreendê-lo. E que ainda disputa alguma coisa com o diabo. Ou seja, se ele expulsou o diabo quando esteve cara a cara com ele, no meio de uma tentação, se ele ensinou que o diabo deve ser expulso em nome dele, e não no nome do Pai ou no nome do Espírito Santo, seja lá qual for o nome,
Se o nome de Jesus é sobre todo o nome e todo joelho vai se dobrar diante dele, tem que se dobrar diante dele, seja no céu, na terra, debaixo da terra. Se os demônios reconheceram que eles poderiam ser destruídos por Jesus, a pergunta é, fala sério, pastor, tem lógica Miguel ser Jesus no texto de Judas? Este Jesus que não tem ousadia? Esse Jesus que precisa de uma outra pessoa para repreender o diabo? Tá de brincadeira. Aí você tem um outro problema. Quem é este que repreende o diabo no lugar de Jesus? É o Pai? Mostra para mim aonde Jesus ensinou o seu povo, seja quem for, a expulsar demônios em nome do Pai. Jesus nunca ensinou isso, mas ensinou a expulsar os demônios em nome dele. Mas eu quero uma resposta com fundamento bíblico e não malabarismo aí teológico, mas o fulano de tal disse isso, mas o cicrano de tal disse isso. Vai para a Bíblia e mostra para mim aonde é que Jesus ensinou a expulsar demônios em nome do Pai. Eu não preciso de malabarismo teológico para dizer que Miguel, em Judas 1,9, não é Jesus. Eu preciso de sinceridade intelectual, sinceridade teológica, para reconhecer o que o texto diz. O que o texto diz. E não buscar o que uma profetisa disse sobre o texto. Agora fica o meu desafio. E o meu desafio é: Jesus tem ou não tem autoridade espiritual para repreender o diabo? Se você reconhecer a autoridade espiritual de Jesus e dizer sim, ele tem autoridade espiritual, então você vai ter que me mostrar, em Judas 1, versículo 9, o porquê ele invoca alguém para repreender o diabo, se ele mesmo tem autoridade para isso. Mas com textos bíblicos. Por que é que Jesus precisou de alguém para repreender o diabo, se ele tem autoridade para isso? Se ele nos ensinou a expulsar demônios em nome dele? Agora, se você crê num Jesus limitado, continue dizendo isso e ensinando isso para outras pessoas. Porque as pessoas que abraçarem a tua teologia vão crer em um Jesus que não é onipotente, um Jesus que é bem medroso e que disputa alguma coisa com um ser inferior. Ou você abraça a onipotência e a autoridade espiritual de Jesus, ou você larga e deixa em nome de Ellen White. Desafio lançado para você. Mas é assim, pastor. Não vem com brincadeira. Fala sério. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal Influenciando Gerações. Você que gosta desse canal, esse canal é para você que quer aprender teologia apologética numa linguagem simples. Se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, mas é o seguinte, o melhor é o seu comentário. E aí, você acredita num Jesus onipotente que tem poder para expulsar os demônios? Ou você acredita em um Jesus lá de Judas 1, versículo 9, que não é ousado, que disputa alguma coisa com um ser inferior e que precisa invocar o nome de alguém para repreender o diabo? Diz aí para mim, deixa os seus comentários, vou deixar aqui para você um vídeo, clica aqui e continua com a gente aprendendo teologia apologética aqui no Influenciando Gerações. Compartilha esse vídeo, é muito bom ter você por aqui. Valeu, Deus abençoe.